Olá, que bom estarmos juntos para mais um estudo. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante que a doutrina espírita nos apresenta, um verdadeiro roteiro para a vida. Vamos juntos explorar essa incrível jornada do espírito? Sabe aquelas perguntas que vira e mexe todo mundo se faz? De onde a gente veio? Por que estamos aqui passando por tudo que passamos? E para onde vamos depois que tudo isso acabar? São questões profundas, né? Pois bem, a doutrina espírita nos oferece um verdadeiro mapa para a gente começar a encontrar essas respostas. Então, para entender essa nossa jornada, a gente precisa começar pelo comecinho de tudo. E não é o nosso nascimento. É muito, mas muito antes disso. Vamos voltar à nossa origem mais fundamental, o ponto de partida de toda a consciência. Tudo começa no que chamamos de princípio inteligente. Tente imaginar ele como se fosse uma sementinha de luz, sabe? O germe de um futuro espírito. É a inteligência em seu estado mais puro, criada por Deus e que vai começar uma jornada longa de aprendizado e crescimento por toda a criação. E essa jornada é uma escalada evolutiva fantástica, sem pulos, tudo numa linha contínua. Começa lá no reino mineral, na organização da matéria. Depois, ganha vitalidade no reino vegetal, onde a inteligência ainda está como que dormindo. Aí, no reino animal, o instinto já se desenvolve, a inteligência já sonha, ensaiando seus primeiros passos. Até que, finalmente, no reino hominal, acontece o grande despertar, a razão aparece e aquele princípio inteligente se torna um espírito com consciência de si mesmo. Ok, então o espírito despertou. E agora? Para ele poder agir e aprender aqui no mundo da matéria, ele precisa de ferramentas, veículos que permitem que ele se manifeste. Vamos entender agora que componentes são esses que formam o ser humano. É fundamental a gente entender isso. Não somos só esse corpo que a gente olha no espelho. Somos seres bem mais complexos, uma união de três elementos que trabalham juntos o tempo todo durante a nossa vida aqui na Terra. E, para entender isso de um jeito bem simples, a doutrina nos dá uma analogia brilhante, a de uma fruta. Pensa só. O nosso corpo físico é como se fosse a casca, a parte de fora, que é temporária. O espírito, que é a nossa essência imortal, é como o germe, a semente lá dentro. E o que liga os dois? O perispírito. Ele seria como a polpa da fruta, um laço que conecta a nossa essência imortal ao nosso corpo temporário. Simples e genial, não é? Bom, com as ferramentas em mãos, corpo, perispírito e espírito, como é que a gente progride? O mecanismo principal dessa jornada é a reencarnação. É ela o próprio caminho do nosso aperfeiçoamento. Mas aí surge a pergunta, né? Por que a gente precisa voltar tantas e tantas vezes? Se a vida já é tão cheia de desafios, qual é o sentido de reencarnar? Qual o grande propósito por trás de tantas vidas? A resposta dos espíritos superiores é direta e muito profunda. O objetivo é a expiação, que é a reparação dos nossos erros, e o melhoramento progressivo da humanidade. E eles terminam com uma reflexão poderosa. Sem isto, onde a justiça? Pensa bem. A reencarnação é a manifestação da justiça de Deus, que dá para todo mundo, sempre, uma nova chance de recomeçar, de aprender e de evoluir. Então, cada vida é uma escola, com muitas matérias diferentes. A gente está aqui para fazer a nossa parte na obra da criação, para desenvolver nossa inteligência com o trabalho e, talvez, o mais difícil, aprimorar o nosso lado moral na convivência do dia a dia, com paciência, com perdão. Cada vida é uma chance de resgatar débitos do passado e, o mais importante, dar mais um passinho para frente no nosso progresso. Certo, já vimos de onde a gente vem e como a gente caminha. Mas para onde essa jornada toda, com tantas vidas e tantos aprendizados, está nos levando? Qual é o destino final de cada espírito? O ensinamento é claríssimo. Deus criou todos os espíritos em igualdade de condições, como simples e ignorantes. Isso significa que ninguém foi criado bom ou mal, pronto ou privilegiado. O destino de todos nós, sem exceção, é chegar à perfeição, mas isso acontece através do nosso próprio esforço e das experiências que a gente vive. E essa caminhada rumo à perfeição acontece por degraus, como a gente vê na escala espírita. A grande maioria de nós aqui na Terra ainda se encontra na terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos, onde a matéria, o egoísmo e o orgulho ainda nos influenciam bastante. Conforme a gente se esforça para fazer o bem, vamos subindo para a segunda ordem, a dos bons espíritos. E o destino final de todo mundo, lá no topo da escada, é a primeira ordem, a dos espíritos puros.
E olha que interessante como isso se liga ao tipo de mundo em que a gente vive. A morada reflete o morador. A Terra, hoje, é um mundo de expiação e provas, por isso o mal ainda predomina. Mas a grande notícia é que estamos em transição, estamos caminhando para nos tornar um mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal e a felicidade vai ser a regra. E essa mudança depende do progresso de cada um de nós. E assim a gente fecha este nosso roteiro, que se revela de uma forma bem clara, da sementinha divina até a perfeição. A pergunta, no fim das contas, volta para cada um de nós. Sabendo que a vida é esse caminho de progresso contínuo, o que podemos fazer hoje para dar o nosso próximo passo? Como podemos ser viajantes mais conscientes, mais pacientes e mais amorosos nessa incrível jornada?